tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, neste domingo, dia do Senhor, 14º domingo do tempo comum. Mais uma vez a Igreja nos presenteia com seu tesouro, o tesouro que ela guarda, que é a Palavra de Deus. Comecemos o nosso dia reavivando a chama de Deus que há em nós. Esta chama de Deus se revela e se fortalece à medida que nós retornamos à visita, ao encontro do Divino que escolheu nos habitar. Deus escolhe nos habitar. E a sede que Ele habita é o nosso coração. E a maneira de lá chegarmos é por meio da nossa respiração consciente. Por isso, respire Deus e sinta Deus se movimentando nesta tua respiração e te dando um significado novo em relação à vida. A vida é bela quando nós valorizamos o nosso respirar. A vida é leve quando nós valorizamos este caminho chamado respiração. Por isso, respire Deus e ressignifique cada manhã o seu dia e a sua vida. Meditemos os textos das leituras que hoje a Igreja nos oferece. A primeira leitura é do livro de Zacarias, no capítulo 9, versículos 9 ao 10. E aqui nós estamos na segunda parte deste livro, e esta segunda parte do livro de Zacarias é dedicada ao Messias, à vinda do Messias, aquele que virá. E já desde agora os profetas exaltam e sonham com este momento que vai chegar. Não é uma utopia, é uma realidade. O Messias, o enviado de Deus, virá. Por isso, já agora, o profeta começa com esses verbos de ânimo: exulta, rejubila. Exulta, cidade de Sião, rejubila, cidade de Jerusalém. Eis que vem o teu rei ao teu encontro. E ele diz quais são as características deste rei. É um rei justo, é um rei que vem para salvar. É um rei que vem revestido da roupa da humildade, e não do poderio dos reis conhecidos até então. Mas este rei será diferencial. Este rei é humilde, e a sua humildade se destaca na sua cavalaria, que não será cavalos, mas será jumento, um potro de jumento, que o Filho de Deus virá montado. O poder não está na cavalaria, o poder está no Deus que o constituiu e que o enviou. Aqui está o segredo daquele que virá. A missão deste rei será nobre, diz o autor sagrado. Ele vem eliminar os carros de Efraim. Ele vem também eliminar os cavalos, quebrar os arcos dos guerreiros. Ele vem anunciar a paz. Eis a missão nobre deste rei. Vem eliminar a violência, as injustiças, e vem trazer esta paz às nações. E dominará todas as nações. Eis aqui, portanto, o alcance deste rei, que vem montado em um potro de jumento, revelando a sua humildade e a sua missão de vida: servir aos seus. Depois, meditamos aquilo que nos fala hoje o texto do Evangelho de Mateus capítulo 11, versículos 25 ao 30. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
Porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, esse texto está organizado no Evangelho de Mateus. Ali, depois daqueles textos que Jesus é colocado na sua terra, que vai até a sua terra, e ali é recebido com a incredulidade dos seus. Os seus que não o acolhem, os seus que não o recepcionam com a dignidade de filho da terra. É a partir desse contexto que Jesus fala, se apresenta nesse texto que hoje meditamos, o qual nós podemos meditá-lo e rezá-lo em 3 momentos. O primeiro momento, Jesus dirige uma oração ao Pai. E esta oração é uma oração de desabafo, digamos assim. Quando diz Jesus: eu te louvo, Pai, porque revelastes isto. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Vejamos, estamos saindo de um contexto onde Jesus é rejeitado, onde Jesus não é reconhecido, muito menos acolhido. E Jesus agora vai dizer, na sua oração dirigida ao Pai: eu te louvo, Pai, ó Pai, por Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Ou seja, os que diziam ser entendidos de Israel, conhecedores da lei, da Torá, não reconhecem Jesus como o enviado autêntico do Pai. Quem vai reconhecê-lo será os pequenos, os desprezados, os ignorados. Estes que irão reconhecer e acolher Jesus como o Filho de Deus. Jesus mostra essa dicotomia. Jesus apresenta e ao mesmo tempo tem um certo repúdio a essas pessoas que se dizem conhecedores da palavra e não reconhecem o enviado do Pai. A segunda parte do texto, ainda nesta oração, Jesus revela a sua profunda intimidade entre ele e o Pai. Há uma relação filial, há uma relação familiar, há uma relação autêntica e fiel. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho ou aquele a quem o Filho quiser revelar. O protagonismo desta relação se dá em Jesus. Ele que nasce da intimidade do Pai. Ele que vive melhor na intimidade do Pai. E esta intimidade faz com que Jesus seja pertencente ao Pai e vice-versa. E o conhecimento é dado nesta relação. E aí, quando nós nos relacionamos com Jesus,
automaticamente temos oportunidade de conhecer o Pai. Porque só quem conhece o Pai é aquele que antes se relaciona com o Filho e a ele se entrega. Terceira e última parte do texto, Jesus vem dizer de quem ele é, o que ele faz, qual sua missão para conosco. Nos faz um convite. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados sob o peso dos vossos fardos, pois eu vos darei descanso. Jesus está aqui condenando a lei que colocava pesados fardos sobre os ombros das pessoas, os mais simples, os mais humildes, enquanto os ditos sacerdotes do templo eram livres desta responsabilidade. A missão, a responsabilidade de carregar pesados fardos era dos mais fracos. Diz Jesus: eu sou a solução, eu vos darei descanso. Porque a minha forma de julgar não será, ou a minha forma de educar não será por via da lei, mas será pela via do amor, pela via da misericórdia. Por isso tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Sou manso e humilde de coração. Enquanto a lei mosaica era uma lei severa, punitiva, vingativa, Jesus diz: não sou nada disto. Sou manso e humilde de coração. Tire você aquela ideia de Deus, de um Deus castigador. Essa ideia não combina com Jesus Cristo. Ele não é isso, ele é manso e humilde de coração. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sigamos este Deus, dócil, misericordioso e amoroso. É a Ele que nós precisamos seguir com leveza, nada de auto-julgamento ou de autopunição, porque Deus é amor. Termino com aquilo que Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 9 e de versículos 11 ao 13, nos fala da vida segundo o Espírito e não segundo a carne. E aqui, mais uma vez, Paulo faz uma dura crítica à lei. A lei que fala desta vida segundo a carne. E a nossa relação com Deus não é segundo a carne, mas é segundo o Espírito. E esta vida começa quando nós nos batizamos. Quando lá no batismo nós somos sepultados com Cristo em sua morte e ressuscitados com Cristo na sua ressurreição. Paulo nos convida a viver esta intrínseca relação, esta relação espiritual, esta relação onde o que concerne, o que existe, não é a relação física, mas a relação espiritual. Temos uma dívida, mas não para com a carne, mas pois vivemos segundo a carne, morremos, mas se pelo Espírito, se nós vivemos segundo a carne, experimentaremos a morte. Mas se nós vivemos segundo o Espírito, ou seja, abandonando-se nos braços de Deus, não morreremos jamais, porque Jesus já nos salvou e vivemos segundo o seu Espírito. Portanto, vivamos segundo o Espírito de Deus, que é justamente o viver na docilidade, na intimidade que Jesus revela ter Ele com o Pai. É essa intimidade que revela que nós estamos vivendo segundo o Espírito e não segundo a carne. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.